Projeto de lei número 16 de 2025, de iniciativa da vereadora Érica da Liga do Bem, que altera o artigo 4º da Lei 6.097/2019, que institui no município de Botucatu a campanha Agosto Lilás, instituindo a Semana Maria da Penha nas escolas. Discussão e votação únicas, quórum, maioria simples. Está aberto o painel para discussão do projeto. Vereadora Érica, enquanto se inscrita, tem 15 minutos. Gostaria de chamar o vereador Lelo Pagani, que tomasse o assento, que é o segundo secretário. Boa noite novamente. Agora, trazendo aqui a alteração para a gente incluir no projeto de lei um artigo. Então, esse projeto de lei de número 6.097, de 10 de setembro de 2019, ele foi um projeto de lei instituído pela vereadora Rosiello, né? Nesse projeto de lei, ele instituía no município de Botucatu a campanha Agosto Lilás, visando a divulgação da Lei Maria da Penha e sensibilizando a sociedade sobre a violência doméstica e familiar. Aí surgiu, né, esta necessidade que a gente acabou encontrando durante esse tempo, desse trabalho, de falar da Maria da Penha nas escolas. Então, o projeto fala sobre isso, eu vou ler um pouquinho para vocês. Então, o projeto altera o artigo 4º da Lei 6.097 de 2019, que institui no município de Botucatu a campanha Agosto Lilás, instituindo a Semana Maria da Penha nas escolas. No artigo 1, né, fica alterado na seguinte conformidade. O artigo 4º fica instituída, durante a campanha Agosto Lilás, na segunda semana do mês de agosto, a Semana Municipal Maria da Penha nas escolas, com os seguintes objetivos. 1. Contribuir para a instrução dos alunos acerca da Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. 2. Estimular reflexões sobre o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. Conscientizar a comunidade escolar da importância e do respeito aos direitos humanos. 4. Explicar acerca da necessidade do registro nos órgãos competentes das denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Elucidar acerca dos diversos tipos de violência que caracterizam a violência contra a mulher, violência física, sexual, patrimonial, moral, psicológica, dentre outras. 6. Apresentar as leis municipais que promovem a proteção e o empoderamento da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Aí, as escolas públicas de Botucatu, em parceria com instituições representativas de classe, faculdades, palestrantes, organizações sociais e outras associações interessadas, poderão desenvolver e estimular atividades pedagógicas voltadas para o ensino de temas relacionados à violência contra a mulher. A participação das escolas privadas de Botucatu na campanha Agosto Lilás e na Semana Municipal Maria da Penha nas escolas é facultativa. E aí, na justificativa aqui, porque a gente está colocando, né, mais esse artigo no projeto de lei, então, a Semana Municipal Maria da Penha nas escolas tem como objetivo principal promover a conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao realizar essa semana em agosto, durante a campanha Agosto Lilás, instituída pela Lei Municipal número 6.097 de 2019, da vereadora Rosiello, visa divulgar a Lei Maria da Penha e sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar. A proposta reforça a importância de difundir o conhecimento sobre essa legislação e os direitos que ela garante às mulheres. Ao incluir a discussão sobre a Lei Maria da Penha no ambiente escolar, busca-se não só informar os alunos, mas também despertar neles a sensibilidade para combater a violência contra a mulher, promovendo uma cultura de respeito e igualdade desde cedo.
Outro aspecto essencial da inclusão da Semana Municipal Maria da Penha nas escolas é o esclarecimento dos diferentes tipos de violência que podem afetar as mulheres, enfatizando a importância do registro de denúncias. Ao abordar esses temas, a iniciativa visa garantir que as vítimas sejam apoiadas e que a violência seja devidamente enfrentada. A proposta prevê ainda a colaboração entre escolas e diversas instituições, permitindo o desenvolvimento de atividades pedagógicas que abordem a violência contra a mulher de forma abrangente e envolvente. Com isso, espera-se não apenas educar os jovens, mas também criar uma rede de apoio e conscientização dentro da comunidade escolar, contribuindo para a construção de uma sociedade segura no município de Botucatu. Então, muito simples, né? E, na verdade, a gente sempre fala que a gente precisa conscientizar as crianças sobre tudo. Tudo que o mundo está vivendo hoje, né? A gente precisa ensinar para a criança o que não pode, o que não é legal, o que a gente precisa mudar. E, no caso da Lei Maria da Penha, que vai para as escolas, o intuito dessa lei é ensinar a menina que ela não precisa, não pode, não deve aceitar as agressões de nenhum homem, de nenhuma pessoa, e ensinar os meninos que eles não devem praticar isso. Né? Então, assim, do mesmo jeito que a gente fala sobre a proteção animal, que precisa a criança aprender, a violência contra a mulher também precisa ser vista dentro da casa, porque às vezes para a criança é uma coisa tão normal, né? Ela vê o pai bater na mãe desde bem pequeno, ela vê vários tipos de violência e agressão e para ela acaba se tornando algo normal. Ou futuramente essa criança acaba desenvolvendo alguma coisa de também agredir, porque ela achava que aquilo que os pais faziam era normal. Né? E essa cultura a gente precisa começar a tirar. E a gente só consegue tirar levando educação para as crianças, informando as crianças o que pode e o que não pode. Porque, às vezes, eu converso com muito adulto que não sabe o que isso significa. Né? Então, como que a gente vai cobrar da criança que ela entenda? Porque ela não entende. Tanto no sentido do abuso, né? E eu falo que muitas crianças, às vezes, sofrem abuso porque as mães já sofrem abusos. Né? Muitas crianças não entendem que o pai, para educar, não precisa espancar. Né? Que a mãe, para educar, não precisa espancar. Que tudo é uma questão de aprendizado e essa criança ela só vai entender a partir do momento em que alguém levar para a escola esse assunto. Porque, às vezes, o que os pais sabem não é o suficiente para a criança ter o entendimento. Então, a lei fala sobre isso. Essa mudança ela é muito simples, mas ela traz um grande ganho, né, para esse assunto, porque ele vai realmente levar ali para as escolas um assunto tão importante que hoje a gente está vivendo tanto, né, que é a agressão contra a mulher. Uma parte, vereadora Érica. Sim, pois não, vereador Nuno. Apesar de simples a modificação, como a vereadora disse, é um tema extremamente necessário de ser repisado sempre, principalmente por nós aqui da Câmara Municipal, e que nós temos sim que dar a importância por essa alteração, porque vai fomentar ainda mais o Agosto Lilás e, especificamente, uma semana que vai tratar muito sobre isso. Nós temos, inclusive, que fomentar aquelas instituições que levam essas informações, por exemplo, a OAB, que tem o projeto da OAB Vai à Escola, a OSC Renascer. Nós temos, sim, que fomentar essas instituições para colaborar nessa semana, que tem grande importância tal alteração. Parabéns pela iniciativa da alteração legal. Agradeço, realmente, assim, e trazendo um nome que para que a gente não esqueça, né, mas essa luta já vem do ano anterior, que é da vereadora Cláudia Gabriel, ela já vinha tentando trazer esse assunto no ano passado, porém, por alguns trâmites, isso acabou não ocorrendo, e, assim, era um assunto que não podia ficar para trás, era um assunto tão importante que, de alguma forma, ele foi incluído aqui, não desmerecendo nenhuma das vereadoras que passaram por aqui. Então, tão importante o assunto que a vereadora Rosielo trouxe, tão importante o assunto que a vereadora Cláudia lutou para trazer e que agora, né, eu, vereadora Érica, estou conseguindo colocar aqui como um artigo
no projeto da vereadora Rose. Então, para que as pessoas entendam que nós precisamos ter mulheres na Câmara para lutar por mulheres, né? Para lutar pelo fim da violência contra as mulheres. E não que o homem não lute por isso, mas é porque a dor é nossa, né? Então, nós sabemos o tanto que a gente precisa lutar para não sofrer o mínimo e para ajudar as pessoas que sofrem, sabendo das dificuldades. E aqui fala um ponto que é tão importante, como eu falo, quem já viveu, quem já passou por esse momento, sabe que no momento da agressão, nenhuma mulher sabe para onde correr. Nenhuma mulher sabe o que ela deve fazer. Por mais que esse assunto seja falado, por mais que a gente tenha a informação, na hora que acontece, na hora do desespero, nenhuma mulher sabe o que fazer. E é nessa hora que ela corre o risco. Porque é nessa hora que ela está ali no desespero, ela tem filhos, ela não sabe se ela pega os filhos, se ela vai para a delegacia, se ela chama GCM, se ela chama a polícia militar, se ela chama... Ela não sabe, gente. Porque na hora do desespero, só quem passa por isso sabe o que isso significa. Não sabe se corre na casa do vizinho. Então, assim, precisa de mais divulgação. Precisa falar mais. E se a criança souber, imagina, gente, a criança falar para a mãe, mãe, faz tal coisa, porque eu aprendi lá na escola, né? Porque as palestrantes foram lá falar. Puxa, gente, é uma evolução, é uma coisa assim que é gratificante poder fazer isso pela criança e principalmente pela mulher que vai passar por esse momento. Então, como disse o Nuno, é uma mudança muito pequena, mas a gente espera que muitas pessoas abracem, as associações, todo mundo que pode falar sobre esse assunto, principalmente as escolas particulares, porque não é obrigatório. E, então, assim, que busquem pessoas como o Mágico, né, o Mauro Dias, ele fala muito sobre esse assunto, ele traz informações de forma lúdica para as crianças. Então, assim, de repente, buscar pessoas que falem sobre o assunto e não deixar que isso esfrie. Vamos sempre trazer à tona, porque a agressão contra as mulheres a gente vê todos os dias. Todos os dias a gente tem notícia. Na verdade, eu nem sei os números por minuto, é uma quantidade absurda. Mas em Botucatu, os números têm sido estarrecedores. E a gente não quer mais que isso aconteça. A mulher não merece passar por isso. Os homens precisam, sim, aprender a respeitar o espaço, o corpo e tudo o que a mulher, né, faz, porque a mulher faz parte, hoje, da população em mais de 50%. Então, os homens precisam aprender tanto a respeitar como a ajudar a mulher que sofre esse momento. Parte. Então, sim, vereador Lelo. Parabéns, vereadora, por trazer esse tema tão importante. Eu acho que existe, inclusive, uma série que foi lançada agora pela Netflix, chamada Adolescência. Né? São 4 episódios, uma temporada só, e o tema é esse, né? O feminicídio e a discussão dos adolescentes que não chega para os adultos. Eles têm uma comunicação pelas redes sociais e seguem pessoas que induzem a masculinidade e simplesmente a derrota da mulher. Simplesmente é isso. Tem uma pessoa, uma das pessoas que tem 10 milhões de seguidores no mundo todo, inclusive muitos brasileiros. Né? Então, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo. É muito sério, porque isso aí está fazendo, não é que está tentando, está fazendo a cabeça dos adolescentes no Brasil também. Então, quanto mais cedo a gente puder levantar esse assunto, né, dentro das escolas, vai ser muito bom. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada. Com certeza a gente sempre vai ter quem dissemina ódio e quem dissemina amor, né? Então que o amor vença, que seja sempre mais forte. Realmente, isso que ele falou é uma coisa absurda até, né? Que são grupos que incitam o ódio à mulher, incitam o ódio à beleza, incitam... Então, assim, são coisas que a gente está vivendo. Não dá para fechar os olhos e achar que isso não está acontecendo. E, principalmente, é o que eu falo, educar as crianças, porque hoje muitas mães não têm coragem de denunciar. A gente teve uma mudança na lei que foi muito benéfica para a mulher, que é mesmo que quando ela sofre agressão e ela vai lá e faz, né, o pedido da proteção, mesmo que ela queira retirar, ela não consegue mais. E isso é um ganho, porque a maioria das mulheres retira esse pedido e a maioria delas morre. Então, a gente precisa
realmente pensar na mulher como um ser frágil e que precisa de proteção. E ela sozinha não vai conseguir fazer isso e a gente precisa ter força para levar esse assunto adiante. Então, eu peço para que todos votem, né, para aprovar esse projeto e que ele ganhe muita força daqui em diante. Obrigada, boa noite. Obrigado, vereadora Érica, e parabéns pelo projeto. Próximo vereador inscrito, o vereador Yelo Mariello. Tem 15 minutos. Boa noite a todos. Queria parabenizar a vereadora Érica, porque ao fazer a Semana Maria da Penha para ensino e educar as nossas crianças, homens e mulheres, reforça e complementa a lei da Rosiello, que é o Agosto Lilás. Ou seja, o mês inteiro de agosto é o mês para que nós, sociedade, podemos refletir o que nós estamos fazendo para que não haja violência contra a mulher. E por que isso é necessário? Porque culturalmente, ao longo de séculos e séculos, a mulher recebe a violência. E nós estamos aqui na Câmara Municipal, como agentes políticos, para mudar essas realidades. E essa realidade não muda da noite para o dia. Ela muda com a conscientização de cada indivíduo, de cada homem, de cada mulher e de cada adolescente e de cada criança. Então, o Agosto Lilás, projeto que faz que o agosto inteiro seja para atividades, reflexões, palestras, em toda a sociedade. E agora, de uma maneira mais específica, complementando, para que aconteça dentro das escolas, não só municipais, mas também incentivando que as escolas estaduais e particulares também façam ali as palestras. A secretária e ex-vereadora Cláudia Gabriel já implantou e vinha desenvolvendo esse trabalho, até por cobranças da própria Câmara Municipal, do Agosto Lilás. E com a lei da Érica, da Semana Maria da Penha, agora todos os secretários de educação sabem da obrigação de que nessa semana é uma semana de palestras de conscientização para que não temos violência doméstica contra a mulher. É o dia a dia nosso, é o dia de conscientização. O vereador Lelo levantou aqui, gravíssimo, gravíssimo, porque eles se utilizam de um grande instrumento, que é a rede social, para retrocesso, para o ódio. E nós temos que combater. A mulher tem todos os direitos de igualdade salarial, tem que ser o mesmo salário quando desempenha o mesmo papel que o homem desempenha. Mas nem assim, muitos empresários não pensam assim. Até políticos não pensam assim. Acham, porque a mulher tem a nobreza de ser gestante e dar à luz uma criança, e eu, Érica, aproveitando aqui, nos próximos dias, vou ser avô, pela primeira vez. Minha filha está grávida, parabenizar meu genro Renato e a Joyce, e queremos que essas crianças que estão na escola não sofram a influência de retrógrados, como o vereador Lelo colocou aqui. Foi muito pertinente, Lelo, a sua colocação, porque nós estamos combatendo com esses criminosos que se utilizam da rede social. Então nós, com a lei da Érica, com já o trabalho que era desenvolvido pela secretária Cláudia Gabriel, levar para as nossas crianças. E eu queria lembrar aqui, Nuno, e talvez você lembre, Valmir, Tiago, Trigo, Zé, Chapa, que nós tivemos um suicídio de um menino. E esse menino tinha todo um potencial, porque ele já estava estudando lá na escola Embraer, ele tinha um potencial magnífico.
e ele tirou a própria vida, o menino, nem 18 anos tinha, nem 16. Vocês acho que lembram disso. E por quê que ele suicidou? Porque ele não aguentava mais ver a mãe apanhando na casa. E ele não sabia o que fazer, como a vereadora Érica colocou aqui. Na hora do desespero, a quem recorrer? Nós temos às nossas portas o CRES, o CRAS, a Delegacia da Mulher. Ou seja, nós estamos evoluindo como sociedade, colocando à disposição. Mas não depende só disso. Depende da conscientização, depende de uma campanha, como a Érica colocou aqui. E lembrando o sofrimento que Maria da Penha teve, e no dia 7, que comemora, nós estamos estendendo por uma semana na escola. Então, me dói até hoje esse suicídio, sabendo que, porque ele não aguentava mais ver a mãe sofrendo. Em homenagem a esse menino, que nós estamos aqui, Érica, fazendo essa lei, essa complementação da lei Lilás, Augusto Lilás. E é na sua lei, complementando, levando às escolas, é que nós vamos conscientizar mais crianças, mais adolescentes, homens e mulheres na sociedade, e não permitindo o que o vereador Lelo falou, que esses criminosos coloquem a versão deles de ódio contra as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas companheiras de trabalho. E eu queria aproveitar, Érica, e parabenizar a sua viagem para Brasília, que a gente possa ter aqui a Procuradoria Legislativa, que a gente possa ter também lá na Prefeitura, porque eu entendo que quando um vereador, e ele tem a possibilidade de ir na capital federal, por um trabalho nobre como vocês fizeram, junto com o presidente, não é gasto, é investimento. Então, esse investimento que vocês fizeram, não só da onde vocês, do objetivo que vocês tinham, mas vocês entenderam e viram como o parlamento funciona, como os deputados trabalham. Ir lá visitar o deputado de Botucatu, João Cury, é importante, sim. Vocês foram eleitos como vereadores para trabalhar, e foi isso que vocês fizeram. Vocês investiram numa viagem para que buscassem conhecimento e trouxessem para essa casa. Então, eu quero parabenizar, me solidarizar com o trabalho que vocês fizeram. Espero que dê frutos e conte conosco aqui para que dê esse fruto, porque essa é a nossa obrigação, Tiago. Outro dia você fez aqui um depoimento emocionado da sua mãe. Isso nos comove. Nos comove quando a gente tem a chance de fazer esse grande projeto, essa complementação do projeto Augusto Lilás, da Rose e Elo, minha esposa. Então, isso é complementar. Então, nós, como vereadores, temos que complementar as leis que já existem para que elas se fortaleçam, como a vereadora Érica está fazendo hoje aqui. E nós vamos votar com muito orgulho na sua... O termo técnico é modificativo, né? Que é complementar, e para que a gente tenha, ainda em 2025, uma grande Semana Maria da Penha em todas as escolas de Botucatu, e que as nossas crianças cresçam com um bom pensamento, que é homem e mulher juntos, se respeitando e montando as suas famílias, e que a gente possa ter uma cidade melhor como Botucatu. Parabéns, Érica. Uma parte, vereador. Sim, vereador Lelo. Parabenizar a Vossa Excelência pela fala, por toda a sua fala, sensacional. Só para complementar o que eu já comecei a falar ali, porque isso realmente está me estarrecendo muito, né? Tem termos que eu duvido que a maioria aqui conheça. Por exemplo, Red Pill e Blue Pill. São pílulas, pílula vermelha e pílula azul. Os adolescentes sabem o que é isso. Incel. Os adolescentes sabem o que é isso. Eles conversam sobre isso. Nós não conversamos. A direção da escola, duvido que a maioria da direção das escolas de Botucatu saiba o que é isso. Pública ou privada. Só vou ler um pedacinho aqui do que significa a pílula vermelha.
Pílula vermelha representa a escolha de enfrentar a verdade que pode ser dolorosa. No vocabulário masculinista, Red Pill são homens que se opõem ao sistema que favorece as mulheres. Grupos misóginos que se apropriam da metáfora para propagar que o mundo verdadeiro seria aquele em que os homens são injustiçados e por aí por diante. Então, esse projeto é muito maior do que a gente imagina. Então, nós temos realmente que discutir isso muito a fundo. Tem toda a razão, vereador Lelo, porque a tecnologia, ela ultrapassa o nosso conhecimento. E uma coisa super importante, a retirada do celular na hora Não que isso vá acabar, tá? com tudo que acontece nas redes sociais, mas pelo menos na hora da aula, né? A retirada do celular. Obrigado. É muito preocupante. Todos nós sabemos e que realmente nós não temos esse conhecimento que vai rapidamente sendo passado para os nossos adolescentes, seja homem ou mulher, menino ou menina, e nós estamos aqui para isso. Então, é mais um dia, mais uma sessão, em que eu me orgulho de estar aqui como vereador de Botucatu, podendo votar essa lei da Érica, da Semana Maria da Penha, dentro da lei Agosto Lilás, da Rosiello. Estou muito orgulhoso de estar aqui, favorável, parabéns, vereadora, parabéns, e que todos nós podemos aqui votar a favor, e que ainda esse ano já tenhamos a Semana Maria da Penha dentro do Agosto Lilás, contra a violência, contra as nossas mulheres, contra a família. Muito obrigado. Encerrada a discussão, vamos colocar em votação o projeto. Está aberto o painel para votação. Está aprovada por unanimidade, senhores vereadores.